Graça e paz, irmãos. Bom, vamos lá. Eu convido os irmãos a abrirem o Santo Livro, conforme registra a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versos do 6 a 11, trecho bastante conhecido dos irmãos e que vai servir de base para a nossa meditação aqui hoje também. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 6 a 11. Proponho de fazermos a leitura do trecho de forma responsiva. Eu vou começar lendo o verso 6, os irmãos o 7 e assim por diante. Começando a leitura, diz o seguinte: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta, vamos orar. Santo Deus, bendito e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, dada pelo Senhor, diante, ó Pai, da Tua palavra, esperando, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, ó Deus, nos dê a certeza de que o Senhor está aqui no nosso meio e também, ó Pai, nos abre os corações para receber, ó Deus, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, da Tua mensagem, ó Deus, que produz vida. E a Ti, ó Deus, nós rendemos toda a glória hoje no dia do Senhor, no nosso dia a dia, e que seja, ó Deus, a nossa vida para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco hoje no dia do Senhor, nesse momento, ó Deus, de escola bíblica dominical, momento mais à noite, se assim for a permissão do Senhor, no culto ao Senhor, que a Tua bênção, ó Deus, se estenda sobre as nossas vidas ao longo desse dia, tudo para Te glorificar, ó Deus. A Ti, ó Deus, nós oramos, pedindo, mas também agradecendo por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, desde agora e por toda a eternidade, ó Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Bem, trecho lido, meus irmãos, como eu falei, é bem conhecido dos irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, e Paulo vem construindo o seu argumento de justificação pela fé, começando lá no começo do capítulo 1, passando ao longo do 2, do 3, falando de que nós, a parte de Deus, somos pecadores e necessitados do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo para as nossas vidas. E aqui, nesse ponto, Paulo vai começar a construir uma argumentação de como que se dá essa justificação. E ele usa aqui a figura do Filho de Deus, da obra de Cristo, feita em favor de todos aqueles a quem ele de antemão escolheu. E pergunta que fica, meus irmãos, quanto você estaria disposto a dar por algo valioso para você? E algo valioso aqui na perspectiva humana, talvez a gente esteja falando da sua família, talvez a gente esteja falando de alguma posse, talvez a gente
esteja falando de alguma coisa que represente algum valor elevado para você, né? Eu vou usar aqui um exemplo, lógico que é bem de longe, né, algo figurativo, mas eu vou usar o exemplo de um carro velho, um Fusca talvez, né? E repetir a pergunta: quanto vale um Fusca velho, um Fusca todo enferrujado, que não tem motor, que não tem câmbio, que não funciona? Quanto que vale, né? Vale algo perto de zero, né? Perto de R$0. Só não vale zero porque você ainda consegue vender no ferro velho ali e é o máximo de valor que esse bem poderia alcançar. Agora, imagine alguém olhando para um Fusca velho, todo cheio de ferrugem, sem operar, sem utilidade, e pagando uma quantia razoavelmente alta, $1 bilhão talvez, né? É algo parecido, lógico que guardado as devidas proporções, né, que a gente vê por aqui no texto, né? E o mais interessante, Cristo, sendo nós ainda pecadores, deu a sua vida por nós. Imagina o tamanho desse amor, meus irmãos. Imagina o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. É algo que no racional humano a gente não consegue entender, né? Sem o agir de Deus nas nossas vidas, a gente não é capaz de entender o tamanho do amor de Deus para com os seus, não é verdade? Pois bem, Paulo nos relata aqui do amor de Cristo para com os seus. E aqui a gente tem algumas lições preciosas que nós vamos explorando aqui ao longo dos versículos, começando pelo verso 6, que diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, aqui o versículo traz a fala, né, a seu tempo, né? Então, o que acontece? Há um plano traçado e executado aqui num tempo pré-estabelecido, né? Um plano traçado por Deus e executado pelo próprio Deus, que não pode falhar, no tempo que ele determinou, né? Um plano de salvação traçado desde a eternidade e executado perfeitamente como ele estabeleceu, né? Nada diferente do que ele estabeleceu, igualzinho, perfeito. E outro ponto, né? Quando nós ainda éramos fracos, traz a ideia de que a parte de Cristo nós não temos acesso a Deus. A parte de Cristo nós sequer podemos conceber a ideia de Deus, né? Não temos acesso a Deus, não sabemos o caminho de volta para Deus. Nós somos mortos em nossos delitos e pecados. E ele vai prosseguindo pelo verso 7, construindo aqui a argumentação dele. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Imagina uma pessoa muito boa aos olhos humanos, né? Pois bem, agora pense se você estaria disposto a morrer por essa pessoa. Assim como o texto nos relata, dificilmente alguém se animaria a morrer por uma pessoa boa, né? Por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Você até vê isso em cena de filme, né? A pessoa que vai ser enforcada. Ah, não, eu morro no lugar da pessoa determinada. Pois bem, né? E aí, seguindo pelo verso 9, pelo verso 8, aliás, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é superior, meus irmãos. E a parte de Cristo nós não podemos compreender. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E isso é uma prova do amor de Deus para com a sua vida, para com a minha vida,
para com a nossa vida. O pronome nós nos leva a pensar num conceito de expiação limitada, né? Não é para todos, né? E não que o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para salvar a todos, mas dentre todos, Deus escolheu para si um povo. E para esse povo, o sacrifício de Cristo, ele é eficaz, né? E é um amor de Deus para conosco que recebemos de Deus a salvação, que recebemos de Deus essa graça, essa misericórdia, é algo muito superior, que a gente não consegue, pela nossa limitação humana, entender. Né? E, caminhando pelo verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. E Paulo vai progredindo aqui na sua argumentação, né? Se Deus nos escolheu para si, quando nós éramos ainda pecadores, quanto mais agora achados por Ele e estando nele, né? Não seríamos também salvos da ira, mas de que ira, né, a gente está falando? E não se engane, meu irmão, minha irmã, de que a ira de Deus ela recai sobre todos que estão à parte de Deus. Aqueles a quem não foi achado de Deus, a ira de Deus repousa sobre esses, né? A perdição, o inferno. E aqui Paulo argumenta de forma decrescente, né? Primeiro ele fala, né, que Deus cumpriu a parte mais difícil, que foi o sofrimento e morte do seu filho, e portanto fará também a parte mais fácil, por assim dizer, né, a completar a salvação dos seus em Cristo Jesus no dia final. Né? E progredindo aqui para o verso 10, a gente tem a seguinte mensagem: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos para a vida. Paulo fundamenta aqui ainda mais, né, o ponto que ele está dizendo. Né? Quando nós éramos inimigos de Deus, ele nos mandou a Cristo para morrer em nosso lugar. Quanto mais agora, estando já reconciliados, não daria a nós, Deus, ainda mais a salvação? Inclusive, o assunto é tratado em progressão, como eu já mencionei anteriormente. E ele vai seguindo aqui para o verso 11, para o final dessa etapa aqui dentro do capítulo 5. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E a reconciliação com Deus, meus irmãos, só tem um caminho, né? Cristo, o Filho de Deus. Somente por Cristo nós temos reconciliação com Deus. Aquele que se fez pecado por nós, que se fez pecado no nosso lugar, embora não tenha pecado. Né? Era o justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, né? O puro pelos impuros. Né? E uma constatação importante é de que nós temos a reconciliação com Deus hoje. Hoje, Paulo fala aqui no final do verso 11, recebemos agora a reconciliação. Né? Temos a reconciliação com Deus, meus irmãos, através de Cristo. Né? E em cima disso, eu trouxe aqui também para a gente algumas aplicações, 4 na verdade, para que a gente possa terminar meditando aqui nesse trecho. A primeira delas é de que Deus nos amou primeiro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O preço da reconciliação não poderia, de maneira nenhuma, ser pago por nós mesmos. Né? Mas Deus prova o seu amor por nós
mandando para nós o seu Filho, para morrer na cruz no nosso lugar, o sacrifício perfeito para que nós fôssemos justificados e livres da ira de Deus que recai sobre todo aquele que está à parte de Cristo. Uma segunda, meus irmãos, é que se Deus nos escolheu, sendo nós ainda pecadores, não nos daria também a salvação? Antes que nós existíssemos, Deus já traçou um plano perfeito de salvação. É algo que nos leva à transformação, né? A palavra conversão, ela tem a ver com transformação, com novidade de vida, com mudança de direção. E é exatamente por esse caminho que aquele que foi alcançado por Deus deve viver, em transformação, em novidade de vida, né? Vivamos agora, então, para a honra e glória dele, e não mais em função dos nossos próprios interesses, né? Um terceiro ponto ainda: Cristo deu tudo pela nossa salvação. Nós não tínhamos nada para dar nesse sentido, para fazer em direção à nossa salvação. E exatamente tentar buscar a Deus sem que Deus nos encontre primeiro é algo bastante ilusório, porque nós, a parte de Cristo, jamais vamos conseguir trilhar um caminho de volta para Deus. Um quarto e último ponto para a gente poder partir para o nosso encerramento é que nós somos agora reconciliados com Deus. É algo para hoje, é algo para esse momento ser desfrutado, né? É algo que acontece hoje, aqui e agora. Motivo de grande alegria para nós, meus irmãos. Estar reconciliados com Deus pela obra de Cristo em nossas vidas. E que Deus os abençoe.